Senhor presidente, senhores parlamentares, não adianta nem falar da nossa depoente, porque nós já entendemos aqui que, infelizmente, a exemplo de tantos outros que aqui vieram, ela é uma laranja desse esquema, um esquema hediondo, um esquema nauseabundo, né? Um esquema que nos deixa extremamente constrangido e que foi montado dentro do Ministério da Previdência, do INSS, está sendo desbaratado graças ao trabalho dessa comissão e do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, através da condução do ministro André Mendonça, da Polícia Federal, que tem atuado de forma correta nesse caso, sem seletividade. E vejam, o diretor de benefícios, o procurador do INSS e o presidente do INSS, todos nomeados pelo presidente Lula, estão presos. E deverão em breve, é o que nós esperamos, elucidar essa trama, né, que certamente beneficia os mesmos de sempre, porque está no DNA desse partido, um partido que existe para se perpetuar no poder a custas do povo brasileiro. Está no DNA desse partido. E agora nós estamos com outro escândalo que está imbricando, que está convergindo para esse escândalo, que é a questão do Banco Master. O Banco Master, senhor presidente, escutei aqui discursos e narrativas bem construídas, como sempre o são. Infelizmente não tem veracidade, não tem ressonância, não consegue se conectar com a realidade objetiva. O Banco Master é uma instituição antiga, acho que da década de 90. Mas veja, senhor presidente, há um ovo da serpente, que é uma expressão que foi utilizada aqui tantas vezes, né? Foi gestado no ovo da serpente no sistema do Banco Master. E aonde é que ele foi gestado, senhor presidente? Já foi repetido aqui, na Bahia, a Bahia de Todos os Santos, a bela Bahia, que infelizmente há alguns anos, algumas dezenas de anos, vem sendo comandada e mal comandada pelo Partido dos Trabalhadores. O que tem deixado aquele estado, por exemplo, como campeão nacional de violência, de crime organizado, né, e de descaso com a população baiana. Vejam, senhor presidente, o que acontece lá é digno de uma série de Netflix. Como um Estado se organiza para roubar o funcionário público da Bahia. Uma estatal baiana, olha, eles gostam tanto de estatais, mas eles privatizaram a estatal, senhor presidente. Olha que coisa engraçada, o PT privatizando. Aí quando o PT faz alguma coisa fora do que eles defendem, a gente tem que olhar com lupa, porque é estranho, é diferente. A Ebal é arrematada por 15 milhões de reais em leilão, o Crédito Sexta lá, né, o Sexta Bahia. Isso aconteceu, senhor presidente, em abril de 2018. Aqui, ó, 15 milhões de reais. Aí o que é que acontece? Ato contínuo. Uma empresa que servia para entregar alimentos para funcionários públicos da Bahia. O que acontece, senhor presidente, é o decreto 18.353 de 27 de abril. Senhor presidente, 15 dias depois, senhor presidente. Esse decreto do senhor Rui Costa, governador então da Bahia, e hoje chefe da Casa Civil, o ministro mais importante do governo de Lula, determina que esse programa Crédito Sexta passa a ter uma linha de crédito aprovada de 30% do consignado dos funcionários públicos da Bahia. E nesse meio tempo, essa empresa arrematada por 15 milhões de reais, que era para vender alimentos, passa a ser um toque de Midas, passa a ser uma operação extremamente rentável, e este cidadão que comprou, o senhor Augusto Lima, ele revende 50% dessa operação por 30 milhões. E fica com 50% do negócio. Já ganhou 100% do que investiu, remanescendo 50% e tendo acrescido no seu negócio um valor agregado extraordinário. Mas não para por aí, senhor presidente. Olha como o PT da Bahia é cruel com os funcionários públicos quando se trata de assaltar o servidor público. A taxa de juros Selic é a maior do mundo hoje, graças ao governo do PT, 15%. Mas ela começa a aumentar no nosso governo.
E em janeiro de 2022, graças à pandemia, a catástrofe econômica que ocorreu em função de um problema que aconteceu no mundo inteiro, essa taxa de juros estava, Marcelo, a 10,75% ao ano. Se você dividir por 12 meses, Adriana, dá quanto? 0,9%, menos de 1% ao mês. Os funcionários públicos tinham naquela oportunidade, senhor presidente, uma taxa de juros não consignado, sabe de quanto, eminente relator? 6% ao mês. Quase 7 vezes maior do que a taxa Selic. Você imagina a 15% hoje, deviam estar pagando aí, sei lá, 7%, 8%, 10% ao mês. Taxa de agiota. E os funcionários públicos da Bahia quiseram sair. O que é que faz o eminente governador da Bahia? O governo do PT proibiu que os servidores escapem do juro extorsivo do Banco Master. Proibiu. Disse, não, os senhores têm que ser roubados aqui pelo Banco Master. Os senhores têm que ser roubados, têm que ser espoliados, têm que ser extorquidos, têm que ser despidos dos seus proventos, porque nós temos um projeto, o projeto de perpetuação de poder de um partido que acha que roubar, corromper, malversaçar recursos públicos, dilapidar o patrimônio dos brasileiros, é justo, é razoável, desde que seja a favor do PT. Pois muito bem, aqui ó, aconteceu na Bahia. E nós fomos desafiados aqui a mostrar documentos que de alguma forma fizessem alguma conexão com o Banco Master. Este banco aqui do senhor Augusto Lima representava até meados de 24, 50% do funding, do total do Banco Master. Muito bem, senhor presidente. Vamos adiante. O senhor diretor-geral da Polícia Federal, o mesmo que fez aquele relatório e entregou ao ministro Fachin, reclamando que o Toffoli tinha negócio e tal, foi o que participou do jantar em Londres. Aquele converscote de autoridades, patrocinado pelo senhor Vocaro. Estava lá o diretor-geral da Polícia Federal. Qual a isenção desse senhor para fazer essas investigações? Se o ministro Toffoli não tem isenção, quem participa desses converscotes também deveria se julgar impedido. E esse cidadão é diretor da Polícia Federal, mas o tempo todo fica se reportando ao presidente da República a respeito de operações em andamento, despachando com o presidente, inclusive fora de agenda, em desacordo com os preceitos de como deve funcionar a Polícia Federal, que tem que ter, sobretudo, liberdade na sua ação e identidade própria. Hoje nós temos uma Polícia Federal, infelizmente, que está aparelhada. Não sou o que estou dizendo, não. São reportagens que saem a todo momento da forma como o cidadão tem se comportado. Agora, quando o presidente Bolsonaro quis nomear um diretor da Polícia Federal, o STF proibiu porque ele tinha uma relação de amizade com o presidente. Esse participa de todo tipo de agenda fora do roteiro e é considerado idôneo, né? Esse pode. Nós vamos mais adiante, senhor presidente. E nós encontramos duas figuras exponenciais do governo do presidente Lula que recebem sinecuras extremamente vantajosas desse banco a título não sei de quê. Um é o senhor Guido Mantega, que quebrou o Brasil, certamente deve ser o responsável por ter quebrado o Banco Master também, que recebe R$1 milhão por mês por um pedido gracioso do líder do governo. Amigo, emprega aí esse cidadão aí por R$1 milhão, que ele tem um bom currículo, ele quebrou o Brasil, ele vai resolver a situação do Banco Master. Este cidadão é o mesmo que estava numa agenda fora do contexto da normalidade com o presidente da República, com o chefe da Casa Civil, que era o mesmo governador que havia colocado para dentro do seu governo o tal do crédito sexta, com o senhor presidente hoje do Banco Central, que na época não se reportou, o senhor Galípolo, que não se reportou o presidente do Banco Central, e não foi uma reunião só não, Adriano, foram 4, fora de agenda. O que é que foi tratado, senhor presidente? O que é que foi dito ali? Que tipo de articulação estava acontecendo nas catacumbas do Palácio do Planalto? Porque isso é uma situação que merecia pelo menos que houvesse transparência. Mas esse é um governo que tem no seu DNA esse tipo de atuação, senhor presidente.
Pergunta a Vossa Excelência se quer fazer tempo do uso da liderança. Não, porque eu vou falar depois do Alencar. Então, só para concluir, dizer a Vossa Excelência que é realmente espantoso como esse PT se renova na forma como vem aqui com narrativas que não têm sustentação. Então eu vou aguardar aqui mais um pouquinho, porque eu tenho mais 5 minutos para falar. Obrigado.